Alguém, por favor, me diga como é possível alguém dizer não pra esse rostinho tão fofo. Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com a review do capítulo 853, né? Este capítulo que nós ficamos na expectativa, agora o Sandy vai e ele não foi. Né, eu até entendo, os fãs do Sandy estão ficando cada vez mais frustrados, eu também fiquei muito frustrada nesse capítulo, mas antes de tocar nesse assunto, vamos para a review propriamente dita. O capítulo já começa com a frente aberta do Brook e da Big Mom. Ele está lá, tal, nos braços da Big Mom, e rola uma cena assim realmente muito constrangedora, parece que o jogo virou, não é mesmo? Ele tá só de cueca nas mãos da Big Mom. E quando eu vi essa cena, eu fiquei tipo, meu Deus, que dó do Brook, gente. Isso é muito constrangedor. Mas tudo bem. A Big Mom diz que o Brook é inimigo natural dos Holmes. O que entra naquela teoria que muita gente estava fazendo, eu acredito que também até comentei aqui, que muita gente acreditava que ele seria o inimigo natural da própria Mama. Mas, pelo jeito, a Akuma no Mi dele não é tão forte nesse ponto. Mas, pelo menos, para os Holmes não tem pra ninguém. O Brook acaba com todos eles. Então, ela menciona que há 3 Holmes que são diferentes dos demais. Que são Prometheus, Zeus e Napoleão, que é o seu chapéu. Nós sabemos que a habilidade de Prometheus e Zeus envolve o tempo, né? Todo esse clima maluco que ela consegue fazer. O que ainda não explica, mesmo que diga que Zeus e Prometheus são feitos de parte da alma dela, não explica como isso consegue controlar o tempo, né? Eu acredito que o Oda ainda vai focar nessa parte. Mas é muito interessante essa revelação do nome do chapéu. Lembrando que os poderes do chapéu envolvem saber o que acontece com todos os Holmes da ilha, né? Então ele é como um transmissor e como uma espécie de guia da Big Mom também, né? Ele tá sempre lá dando, digamos assim, conselhos pra ela do que fazer e o que não fazer. O que é meio bizarro, sendo que é uma alma dela, então como ela diz, é um clone dela mesma. Então ela meio que tá conversando e aconselhando ela mesma. Ok, é um negócio bizarro. De qualquer forma, o nome dele é muito interessante, porque tem uma teoria que eu fiz no canal já faz um bom tempo e que acabou se realizando, que falava sobre as semelhanças entre o Congresso de Viena e a Reviere. Que esse Congresso de Viena, que decidia como ia ficar o mundo absolutista depois da queda de Napoleão, foi dividido em 2 partes. A primeira depois da primeira derrota de Napoleão e a segunda, a finalização da reunião, aconteceu depois da segunda derrota de Napoleão. Eu tinha teorizado que a Riviera ia ser mencionada depois que o LoL saísse de cena, porque uma das batalhas de Napoleão que ele perdeu é a Batalha de Waterloo, que é a referência que o Oda usou para o nome do nosso Trafalgar. Nesse caso, é interessante que agora tem um personagem de Napoleão, porque a gente já sabe que ao final do arco de Holy Cake aparecerá a Riviere, né? Já foi confirmado. Então, na segunda derrota de Napoleão, né, a segunda vez que algo relacionado ao Napoleão venha a cair, que pelo menos eu acho, mesmo que a Big Mom não cair, que eu acho que vai cair, mas mesmo que ela não caia, só do chapéu dela já cair já é uma referência a essa questão, né, justamente, as 2 quedas de Napoleão, as 2 menção a Riviera. A gente teve menção a Riviera depois que o LoL foi embora, antes do começo de Holy Cake e depois de Holy Cake. Entra bem legal essa referência aí. Outra coisa que um dos meus chanceleros, o Roger, comentou é que talvez o Oda tenha deixado o Brook quase completamente nu para mostrar que ele é completamente um esqueleto. Eu até comentei com ele que eu acho que não era necessário, até porque até no filme do Z mostrou ele só com uma toalhinha, já mostrou ele praticamente nu. Mas, levando-se em conta que o Oda recebe os SBS e tudo mais, as perguntas do fã, pode ser que tenha gente que ainda tinha dúvida se tinha alguma parte de carne dele. Então é relevante, de certo modo. Além de fazer uma reviravolta no jogo, do Brook sempre pedir a calcinha das mulheres e agora ele tá só de cueca na mão de uma mulher, pode ser também para tirar a dúvida do, talvez, alguns fãs que ainda pensassem que ele poderia ter alguma parte de carne no corpo dele. Então, nisso tudo, vemos que os Holmes, eles revistaram todas as coisas do Brook para ter certeza que ele não roubou nada. E aí entra a questão que muitos estão discutindo no fandom de One Piece. Será que o Brook não tirou as cópias mesmo? Será que ele não escondeu dentro do crânio?
Porque caso você não lembre, o Brook tem essa capacidade. No arco de Thriller Bark, quando ele mostra as canções que ele fez com a sua antiga tripulação, né, os piratas Rumbar, pra mostrar pra Laboon, ele diz que ele guarda essas gravações dentro da cabeça, né, literalmente. Então muita gente acredita que ele guardou ali. Até mesmo porque o cilindro que ele estava guardando nas costas, que muita gente, até eu mesmo, achava que era só um papel embrulhado, na verdade é um cilindro que está vazio. Ou seja, o que o Brook pretendia fazer cópia? Certo? Tinha que ter um papel pelo menos ali dentro, mas não tinha nada. Ou seja, ou ele deu tempo de esconder dentro do próprio corpo, que talvez não fosse possível por causa dos seus olhos, né? Teoricamente dava pra ver dentro dos olhos dele se tinha alguma coisa escondida do crânio, a menos que esteja, sei lá, aqui embaixo, ou algum lugar estratégico de dentro da cabeça dele. Nunca abriu um crânio pra ter certeza como é dentro, gente, desculpa. Enfim, dá-se entender de que ou ele não fez as cópias ou ele escondeu muito bem. Talvez aquele cilindro fosse só um chamariz. Mas a questão é, depois de todo esse sacrifício que o Brook fez, que o Pedro fez, o Pedro quase se matou pra ser isca, seria muito triste se o Oda não fizesse com que o próprio Brook achasse as cópias dos poneglyphs. Todo mundo ia ficar de certa forma decepcionado. Voltando à gravação aqui, né, porque o meu cartão de memória ficou cheio. Outra coisa que pode acontecer caso o Brook infelizmente não consiga, não esteja mesmo com as cópias escondidas em alguma parte do seu corpo, é o próprio Luffy fazer a cópia do poneglyph ouvindo a voz das coisas. Porque nesse capítulo temos esse tema novamente citado, né, a capacidade de ouvir a voz de todas as coisas, que Roger foi capaz de ler o poneglyph por causa dessa habilidade, o que dá um nó na nossa cabeça, porque muita gente acreditava que era assim que ele tinha lido o poneglyph de Skypiea. Aí depois soubemos da existência do Oden, aí muita gente pensou, bem, o Oden deve ter lido pra ele e ajudou ele a pichar o poneglyph lá, eu vi essa mensagem aqui, eu vou levar ela até o final da linha. Mas aí agora, qual que é a utilidade do Oden, então? Claro, pode existir a diferença entre ler e interpretar. Imagina que os poneglyphs têm um enigma. Aí, meu filho, eu não acho que o Roger seria esperto o suficiente para conseguir decifrar isso sozinho. De qualquer forma, a gente sempre ficou com essa dúvida. Será que dá pra ouvir a voz das coisas pra ouvir os poneglyphs? Será que não dava? Provavelmente deve dar, mas aí aconteceu o Zou, em que o Luffy e o LOL, que também é um Di, né, não podemos esquecer, e esse negócio de ouvir as vozes das coisas aparentemente tem a ver com os Dis, eles ficaram do lado do poneglyph do caminho e não escutaram nada. Então muita gente que teorizava que dava pra ouvir o poneglyph com a voz das coisas acabou dando uma murchada. Eu também, eu lembro que eu falei isso na review, que eu tinha ficado chateada que não tinha acontecido nada, e isso meio que foi guardado pensando que tudo que o Roger tinha feito em relação aos poneglyphs tinha sido por causa do Oden. Mas aparentemente não, né? Aparentemente o Oda resolveu voltar com o nó na cabeça de todo mundo. E fica a questão, o que vocês acham? Vocês acham que além de ler é preciso interpretar o poneglyph? Por isso que existem personagens como a Robin e como existia, no caso, o Oden, para ter certeza que vai guiar o Capitão Cabeça Oca deles para a direção certa? Que vocês não acham que é muita mancada ter dois chapéus de palha no bando do Luffy, o Luffy e a Robin, que conseguem entender os poneglyphs? E eu fico me perguntando como é que foi o roubo do poneglyph por parte do Roger. A gente não conhece muito da tripulação dele ainda, a gente conhece o Shanks, conhece o Bug, o Rayleigh e o próprio Roger, o Crocus também. Eu fico imaginando como esses caras se organizaram pra entrar no território da Big Mom e fazer uma cópia do poneglyph. Cara, eu gostaria muito de ver isso. Deve ter sido muito zoneado, meu, porque até então a gente não tem aquela figura super estratégica e inteligente no bando dele. Aí vocês falam, mas Tsuki e o Rayleigh? O Rayleigh é muito inteligente, ele que elaborou a ideia do 3D 2Y, ele que treinou o Luffy, Pans. Cara, eu concordo, mas analisa todas as coisas que o Rayleigh fez. O cara é um desastre ambulante, precisava de mais alguém ajudar, porque senão essa missão ia ser um fiasco. A única coisa que eu consigo pensar no momento para o Luffy e talvez até o LOL não ter escutado nada do poneglyph ali naquele momento em Zou é porque talvez seja uma habilidade hereditária que seja despertada com o tempo. Talvez o Luffy ainda não tenha despertado totalmente. Foi suficiente para ouvir o elefante de Zou, né, o próprio Zou, que é o elefante Zunisha,
mas não foi o suficiente para ouvir o Poneglyph. E o LoL deve ter nível nenhum dessa porcaria. Talvez não sejam todos os dias que tenham essa capacidade. Big Mom também nos conta sobre uma nova tribo, ou o Oda enfiando mais raça no mundo de One Piece, né? A gente nem conheceu, ou melhor, foi oficialmente apresentado aos Pescoço Longo, a gente já viu alguns aí na Ilha de Whole-Cake, não fomos oficialmente apresentados ainda, e ele já tá enfiando raças novas. Mas meio que a gente desconfiava. Além dessa do terceiro olho, também essa galera com chifres, né? Tipo o Kaido, o Xer, todos os subordinados do Kaido. Tem muita galera com chifre, cara. Isso deve ser uma raça. E a Big Mom me deixa escapar, né? Que ela conseguirá ler o Poneglyph também com a ajuda da Purim e essa habilidade do terceiro olho, que deve revelar as escritas. Não fica muito claro ainda. E a própria Purim nega, dizendo que ela é uma mestiça, que ela não vai desenvolver esse tipo de poder. Já a Big Mom não parece tão certa disso. Ela parece convicta de que a filha é capaz de fazer isso sim. Isso entra também numa teoria muito velha minha, que eu tô pensando até em regravar aqui pro canal, que seria a força dos mestiços, né? Que o One Piece, no arco de Water 7, foi mostrado os primeiros mestiços e desde então eles estão se mostrando uma força cada vez mais relevante. E outra coisa que é bem legal a gente pontuar é a questão da percepção do Brook. Enquanto ele tava lá no nude lá com a Big Mom, ele percebe lá a conversa com a Purim e nota que ela tem, né, a conversa do terceiro olho, ele tá consciente ainda. Nunca dá pra saber se o Brook tá consciente ou não, se ele não falar, né, porque, né, ele não tem pele. E ele pensa pra ele mesmo, eu não posso deixar transparecer que eu sei esse fato do terceiro olho. Cara, o Brook é muito genial, né? Ele nota os pequenos detalhes das coisas. Então temos a estranha fruta do tamago, né? A fruta do ovo, literalmente, a Tama Tama no Mi, que é uma paramécia que parece uma zoan e que não parece nada ao mesmo tempo, né? Confundiu a cabeça de todo mundo, bugou geral, mas que fruta bizarra. A gente já tava esperando que ia ser um negócio muito bizarro quando ele virou uma gema, mas o Oda nunca deixa de surpreender. E uma coisa que eu ri demais nesse capítulo, vendo o desenho do Tamago, eu vou chamar ele de Tamago, eu sei que ele tem 3 nomes, mas eu vou chamar de Tamago, que é mais fácil. Eu ri demais da aparência dele de ave, porque lembra muito a aparência do Marco, pelo menos na minha cabeça sim. Claro que é uma aparência mais gordinha, né, porque o Marco é bem magrinho, assim, o pescoço e tal. E eu fiquei imaginando, assim, cara, o Oda desenha galinhas da mesma forma que ele desenha a Fênix. Mano, isso é uma piada pronta, demais uma piada pronta. Ah, é a galinha de fogo, Marco, né, pois é. Então o Pedro, a lá Gokudera, explode tudo, né, ele faz aquela cena enorme de explosão, aproveitando que o Tamago tava se transformando, que é muito pirata da parte dele, né? Você acha que eu vou esperar o cara terminar de se transformar? Porcaria nenhuma, eu vou explodir ele antes. E explodindo todos os homens da Big Mom que estavam ali também. Mas ele não foi sacrificado, né? Tem uma pequena ceninha, né, que o Landim, um dos meus chanceleres, me pediu pra dar um destaque, né, que é na página 7, se vocês leem pela OPEX. No último quadro dá pra ver, bem no finalzinho, dá pra ver um espelho quebrado. Ele entrou no espelho junto com o Chopper e a Carrot e o espelho foi quebrado dos dois lados. É bem interessante a gente ver isso. Muito importante esse encontro dos três, porque finalmente eles podem trocar informações, né? Porque a Carrot e o Chopper estavam muito atrás nas informações. Eles não sabiam nem sequer que o Luffy tinha sido capturado. Só que não só nesse capítulo eles descobrem isso, como eles já descobrem que os caras deram jeito de fugir, né? Os espelhos até falam, essa mulher de cabelo longo aí saiu correndo aqui para próximo de nós, junto com o chefe Jinbei. Ai, todos ficam surpresos, né? Tipo, como assim? O Jinbei tá com ela? Desde quando? Nessa cena também vemos uma clara referência à Branca de Neve, né? Com a Carrot levantando aquele desenho bem shoujo antigo dela, falando, espelho, espelho meu, me diga onde esses caras aqui estão. Então foi uma referência bem clara ao espelho mágico da bruxa, da Branca de Neve. Essa parte não tem exatamente tanta coisa, foi só pra ver que os grupos agora se encontram. Isso é bem característica do Oda. Ele separa o bando em vários grupos diferentes, depois esses grupos vão se juntando de formas aleatórias. Isso é bom porque eles trocam informação, como eu já disse. E no final temos o Luffy correndo pra todos os lugares atrás do Sandy, berrando pelo Sandy pra tudo quanto é lado, fazendo aquela sensação, né, de Marineford Fields, né, de Impel Down Marineford Fields. E nisso temos a cena da Reiju puxando ele pra dentro da enfermaria do terceiro andar, onde ela estava. E tem a cena do braço dele, porque ele tá sendo puxado pelo braço por ela, mas ele sente dor. Cara, ele tá sentindo dor
quando é esticado. Olha o nível que ficou o ferimento dele. Ele tava realmente quase cortando o braço fora. No capítulo anterior e nesse, focou bastante nisso, de que o braço dele não para de sangrar. O que é realmente muito preocupante, né? Porque hemorragia existe no mundo de One Piece, né? Já aconteceu na Ilha dos Tritões. E outro detalhe é que, aparentemente, se continuar desse jeito, o Luffy vai acabar tendo cicatrizes nos braços, da mesma forma que o Zoro, eu tô apontando pro meu pé, mas vocês não estão vendo ele, tem cicatriz na perna daquele incidente, aquela loucura dele de Little Garden. Podemos ver nesse breve encontro da Reiju com o Luffy que ela entendeu a determinação dele, né? Ele fala que, apesar da barriga dele estar roncando, que ele não vai comer, e ela dá um estralo. Ela lembra que ele disse que não ia comer nada até que o Sandy voltasse com sua comida, né? Então, é bem bacana, né? Que foi um momento bem rápido entre os dois, mas eles se entenderam muito bem. O Luffy até se mostrou preocupada com ela. E talvez o mais importante, que é o fato de que a Reiju falou a questão do Zeff, né? Que ele está preocupado que o pessoal do Baratie está sendo usado de refém. O Luffy fala, ah não, se for preciso eu até volto pro West Blue pra cuidar deles. Isso é meio impossível, né, Luffy? Mas é muito bonito ver que ele está determinado a fazer isso pelos seus companheiros, né? Porque o West Blue é lá no fim do mundo, virando à esquerda, né? De onde eles estão. E tem aquela cena bonitinha que eu até usei de capa, que é o Luffy sorrindo, todo feliz, quando a Reiju também fala que o Sandy já sabe que está sendo enganado, né? Gente, como é que dá pra alguém não... Meu, como é que alguém pode dizer não pra esse rostinho tão lindo? Como é que é possível? E ainda dentro do castelo, o Sandy relembra tudo o que aconteceu e ainda se recusa a encontrar o Luffy. Isso deixou muita gente frustrada, já tem gente falando pra mim que não tá mais gostando do Sandy por causa disso, né, Demetrius? Mas é realmente uma questão delicada. Como é que ele vai voltar assim como se nada para o Luffy? Lembrando que eu até citei isso na minha review anterior, do capítulo 852. Eu não acho que a solução do Zeff seja tão simples como, ah, não, deixa a Big Mom pegar a Germa que ela não vai nem ligar mais pro Zeff. Eu já tinha falado que não era simples. E pelo jeito, o Sandy concorda comigo nessa questão, né? Ele continua preocupado com o pessoal do Baratie. É complicado ele não fazer nada não vai resolver nada. Mas tem muita coisa em jogo ainda e essas coisas não foram resolvidas. Então fica difícil, sem falar que tem toda aquela sensação constrangedora, né? Ele bateu na cara do capitão, ele ofendeu o capitão, até mostra o flashback dele lembrando disso. E ele não teria a mesma cara de pau do Usopp de ficar imaginando como voltar pro bando, imaginando que o Luffy fosse dar desculpas pra ele, e no final, quando o navio zarpa, ele se ajoelha e pede desculpas. Talvez o Sanji não tenha tanta cara de pau assim, de tipo, como é que eu vou olhar pro Luffy agora, depois de tudo que eu disse? Pelo menos é a impressão que eu tive. Ao tempo de tudo isso, o Luffy se joga do terceiro andar da enfermaria, tá quase morrendo, ele se joga lá de cima, com a ideia de voltar para a cidade, voltar para o lugar que ele tinha prometido que ia se encontrar com o Sanji, né? O lugar da promessa não é aqui, que deu até o nome do capítulo, né? Não é aqui. E dá aquele aperto no coração de todos nós, sem dúvida. Isso se ele não desmaiar antes de chegar no lugar prometido, né? Porque na última cena do mangá temos ele assim, todo acabado, não aguentando mais, o que é muito tenso. Mas duas coisas que eu quero comentar sobre esse capítulo é a questão do hack do rei, né? O meu chanceler Roger pediu pra mim comentar essa questão do porquê o Luffy não usou em nenhum momento até então o hack do rei para derrubar toda a galera extra que tá vindo pra cima dele, o que poderia dar mais tempo e mais espaço pra ele ir atrás do Sandy. Eu acredito que o hack do rei precisa de uma reserva de força muito grande, ou seja, talvez um estado mental muito instável ou um estado físico muito instável, ou até mesmo os dois, e por isso que ele não pode ser realizado a qualquer momento. Lembrando que os momentos que o Luffy usou o hack do rei, ou ele estava 100%, ele ainda estava tranquilo, ou ele estava em momentos muito desesperadores, certo? E ele nem notou direito o que ele fez, né? No caso de Impel Down e no caso de Marineford, quando foi salvar o Ace. Mas ali ele estava completamente na adrenalina, ele não sentiu. Essa questão de precisar de uma certa reserva de força também explicaria por que o Barba Branca não usou o hack do rei dele, que foi dito que ele tem, na guerra.
como ele já estava doente, como ele já estava meio que morrendo, e ele queria guardar as forças dele para algum confronto final, alguma coisa que ele precisasse acontecer ali, ele acabou optando por não usar. Eu acredito que foi isso que o motivou o Luffy a não usar nem na Floresta da Sedução, nem no Exército Furioso e nem agora. Antes para poupar energia e agora porque ele não tem mais energia para fazer isso. Outra coisinha que eu queria pontuar antes de fechar é a questão da teoria dessa chuva constante, que vocês já estão cansados de saber, que é a teoria de que o Dragon talvez já esteja em Whole Cake. Eu quero colocar um cheque nessa teoria. Agora o Luffy pulou da janela do 3º andar e está indo para a cidade sozinho. Claro que o pessoal da cidade provavelmente vai tentar informar a Big Mom, os homies no meio do caminho, de para onde o Luffy está indo. Mas até então ele está sozinho e ele vai ficar no lugar da promessa sozinho. Para os próximos capítulos 854 e 855, se não der nenhuma pista de que o Dragon realmente está lá, não sei, o Luffy acaba desmaiando, que tá muito próximo de acontecer, e aparece um pezinho assim do lado dele, que todo mundo ia achar que é o Sanji, e na verdade não fosse, né? E depois o Luffy aparecer de novo, só que enfaixado, sabe? Um pouco melhor do que ele já tá. Se não tiver nenhuma referenciazinha pequena de que alguém ajudou o Luffy ali naquele momento, ou que alguém deu um jeito do exército não chegar até o Luffy para que o Sanji coloque juízo na cabeça dele e apareça lá encontrar o Luffy, se não tiver essa referência, eu acho que essa teoria está para ser descartada. Porque uma coisa é não se envolver no conflito enquanto todo o exército da Big Mom está atrás do seu filho, né? Se ele tá indo lá descobrir alguma coisa, isso estragaria todos os planos dele. Apesar de ser difícil ver ele sendo capturado, ele sabia que eles estariam vivos ainda, né? Capturem eles vivos. Mas agora, nesse momento que o Luffy estaria sozinho, por enquanto, daria tempo suficiente para o infiltrado ir lá e tentar resolver alguma coisa com o Luffy. Então eu quero perguntar pra vocês, se essa teoria do Dragon não se concretizar mesmo, o que vocês acham que é essa chuva constante de Whole Cake? Claro, vocês vão falar pra mim, ué Tsuki, mas é o poder da Big Mom. Mas eu quero dizer por que o Oda está dando tanto destaque. Desde o capítulo 845, se eu não me engano, todo bendito capítulo tem um quadro grande. Eu até coloquei todos os quadros juntos no grupo Teorizando com Tsuki, dá uma conferida lá. Todo capítulo tem um quadro grande pra mostrar essa chuva. Não era necessário o Oda fazer isso. A gente sabe que está chovendo. Mesmo em capítulos que todo o capítulo inteiro fosse dentro do castelo, não mostrasse nada de fora, ele tinha um quadro só para mostrar que lá fora estava chovendo. E mais, todos os quadros de chuva mostram o chateau da Big Mom, né? O castelo em poses diferentes, mas sempre o castelo. Se o Dragon não está lá, se não existe mais alguém infiltrado controlando essa tempestade, por que o Oda insiste em dar tanto foco nessa tempestade há quase 10 capítulos? Deixa comentário de vocês aqui, o que vocês acham sobre essa questão. E a minha revisão fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de conferir aqui embaixo na descrição o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, deixar a sua opinião, o seu like, que ajuda bastante a gente saber se você está gostando do conteúdo do canal ou não, o que eu posso melhorar. E é isso, gente. Não esqueça de conferir nos outros vídeos do canal que vão aparecer daqui a pouco na tela. Muito obrigada e nos vemos no mar.